E agora a gente vai falar também de uma escolinha que é muito especial. Eu amo participar dessa escolinha. Eu não sou a professora oficial da escolinha, né? Ela é a professora Andréa, né? A gente está falando da escolinha de Libras, a língua brasileira de sinais. Né? A professora oficial é a professora Andréa, só que infelizmente ela não está em Fortaleza, não pôde estar aqui conosco, mas ela já deixou assim, muitas recomendações, dizendo que é uma escola que ela faz Libras aqui na Canaã, ela faz a interpretação, né? E ela diz que é muito especial, e a gente percebe o amor, o carinho que ela tem na sala de aula, de passar para as crianças todo o ensinamento sobre Libras. Né? E nesse semestre, a gente está com 2 turmas. Né? É tão maravilhoso as crianças quererem falar em Libras. Né? Inclusive, a gente já teve até uma criança surda que veio aqui, e as crianças que estavam na escolinha conseguiram se comunicar com ele. Nem a professora não sabia como se comunicar, e as crianças que participavam da escolinha se comunicaram com essa criança. Então, assim, foi algo tremendo, né, maravilhoso de ver a inclusão. Porque quando a gente fala de inclusão, também é para as crianças surdas, né, que elas vêm, querem ouvir a palavra, querem se comunicar com as crianças, e às vezes não tem ninguém que fale a mesma língua delas. Então, quando a gente vê essa criança se alegrando com aquela outra criança que sabia falar em línguas, foi muito satisfatório para a gente. Nós temos 2 turmas desse semestre, a turma dos novatos e dos veteranos, e a gente vai fazer a Marcela, né, ela vai estar representando a turma dos novatos, porque tem muito mais crianças, temos 23 crianças na turma dos novatos. E a Marcela, hoje, a gente escolheu ela para representar. Né? Eu vou conversar aqui com ela um pouquinho primeiro. Né, Marcela, tudo bom? Tudo. Ela gosta bem de falar, viu? Marcela, como foi para você? Né? Primeiro, por que surgiu esse interesse de falar Libras? Qual foi o momento que você disse, eu quero aprender a falar em Libras? Quando minha mãe disse que tinha aula de Libras, eu fiquei doidinha, porque eu queria comunicar com os surdos. Olha que benção, né? Olha como a criança ela sente a necessidade, né? Ela vê o outro e há uma necessidade. Ela quer falar com aquela criança que é surda e aí ela está aprendendo. E é exatamente isso que a professora Andréa coloca no coração, né? Vamos evangelizar a todas as nações, né? A todas as pessoas. E Marcela, me diz como é que foi para ti participar do primeiro dia, dos dias que você já veio, né? Da escolinha de Libras. Eu achei muito legal a professora Andréia e ela ensina muito bem. Glória a Deus, ensina bem mesmo. E aí, para a gente ver o que a Marcela aprendeu, entre muitas coisas, né, ela vai agora fazer uma interpretação. Eu vou falar e ela vai interpretando, certo? Então, olha bem aqui para aquela câmera, posiciona, como a professora Andrea fala, gente. Tudo tem um ensinamento, tem uma postura, né, da Libras. E a Marcela está ótima, gente, estou amando. Né? Então, vamos lá, Marcela, eu vou falar e você vai interpretando, certo? A paz do Senhor. Meu nome é Marcela. Marcela. Amém. Glória a Deus. Então, aí, ó. Tá no início, bem no iniciozinho, mas ela é muito desenvolta. A Marcela é muito aplicada mesmo. Então, assim, ela já consegue se comunicar com o surdo, dando a paz do Senhor para ele e dizendo o nome dela, né, Marcela? E você vai aprender muito mais, né? É. Amém. Muito obrigada, viu, meu amor? Pode se sentar. Glória a Deus. E agora a gente vai chamar. Isso, exatamente. Né? É importante a gente dizer que as escolinhas é realmente como uma escolinha. Né? Uma escola, né, que tem tanto a atividade lá quanto tem a atividade de casa. Então, a professora Andréa passa atividades para eles estarem passando lá no grupo, né, conversando, para que eles possam aprender a aplicar no dia a dia deles também. E agora eu vou chamar a Libras dos veteranos. É que um dia elas foram novatas e agora estão veteranos, já sabem bem mais, né, da Libras. Podem vir aqui, por favor, a Bia, a Lívia. Eu vou precisar também do coral, só para cantar 2 hinos que elas vão interpretar. Por favor, Lívia, Iane, Ivne, Bia. Podem vir aqui. Certo. Pronto. Então, a gente vai louvar um louvor, certo? E elas vão interpretar em Libras. O coral vai louvar, elas vão interpretar em Libras. Mas antes, eu queria conversar com elas, bem rapidinho, só para a gente saber como é que é, o que é para vocês. Certo? Vou escolher uma delas, meu Deus, é difícil, viu? Quem quer falar? Pronto, aqui. Quem quer falar? A Lívia falou, a Ivne.
Então, Ivne, você foi escolhida para falar aqui um pouco sobre o que é para você desde o início, né? Primeiro, o que lhe motivou a entrar na escolinha para interpretar Libras e a importância que tem tido na sua vida essa vivência com a Libras. Pai Senhor, bom dia. A Libras foi muito importante para mim, porque aprendi a se comunicar de frente com os ouvintes. E é outra experiência se comunicar com essas pessoas, porque eu estou aprendendo ainda, né? Então, enquanto eu se comunico com essas pessoas, eu aprendo novos sinais, novas maneiras de falar com eles. Nas apresentações, a tia Andréa fala com a gente, nos ensina os louvores bem detalhadamente. O que me motivou para fazer Libras foi que eu sempre via a tia Andréa lá embaixo fazendo Libras e eu sempre quis aprender. Então, quando abriu a escolinha de Libras, eu pedi para minha mãe para me inscrever e ela me inscreveu. Amém. Que bênção, lindo mesmo. E, inclusive, gente, a Ivne, que já era do novato, está nos veteranos, ela até substitui entre aspas, né? Quando a professora André, por algum motivo, não pode, né? A Ivne, a gente fica acompanhando ela, é claro, mas a Ivne fica também na posição de professora, ou seja, ela já aprendeu, ela está aprendendo, ainda passa para as outras crianças que estão aprendendo. Que foi um barulhinho, viu, gente? Passa para as outras crianças que estão aprendendo. Então, vamos ver agora, certo? O hino que a gente vai louvar, que o coral vai louvar, e as meninas vão interpretar, é o Porque Ele Vive, aquele hino que a gente guarda mesmo no coração. E agora vocês vão até poder aprender, bem facinho, né? Para também falar com o surdo. Então, vamos lá, louvar o hino Porque Ele Vive em Libras. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei.
essa foi a escolinha de Libras que a gente apresentou. Então, se você quiser também, quando surgir as inscrições lá no nosso Instagram, vem também aprender a se comunicar com a comunidade dos surdos. Muito obrigada, viu, meninas? Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Estamos com mais 2 escolinhas aqui. A escolinha de empreendedorismo com a professora Monique e de escova e maquiagem com as professoras Maria e a professora Manu. Elas vão falar um pouquinho sobre as escolinhas delas. A paz do Senhor. Quem aí em casa gosta de economizar? Você, começando a economizar, você pode empreender. Então, nos escolões de empreendedorismo, nós, tanto eu quanto a professora Clé, que não está aqui, nós conversamos com mulheres para ver oportunidades que elas podem ter de economizar. Quem gosta de promoção? Mas não é promoção para comprar a mais, é promoção para comprar no dia ideal. Então, nós falamos como economizar para você poder, não é gastar, viu, professora Dani? Não é para você ir para o shopping gastar, não. É para você economizar e ter uma renda extra. Por quê? Nosso Deus é um Deus maravilhoso e usou a nossa missionária para conversando com mulheres. Vocês sabiam que muitos dos casais se separam por crise financeira? Então, entendendo isso, nós começamos a ajudar mulheres, que elas não precisam ter 10 pares de sapatos, que elas não precisam ter 15 bolsas, mas que elas precisam ter um lar de paz, um lar onde não se preenche com bens materiais, mas com a presença de Deus. E, junto com o escolão de escova e maquiagem, o que é que a gente entendeu? Que quando você tem uma festa, você fica doida para se arrumar e não tem dinheiro. Ou mais ainda, que você pode aprender para poder também prestar esse serviço. Não é isso, Maria? A paz do Senhor, isso mesmo, gente. Porque vocês sabem que hoje em dia, para arrumar um cabelo, o custo é alto. Não está barato as coisas. E eu dou aqui o escolão de escova, aqui, justamente para ajudar essas mulheres que não sabem se arrumar. Para chegar o final de semana, ela poder estar bonita, se arrumar para o seu marido, tá entendendo? Porque muda a autoestima da gente. Porque, às vezes, só em você arrumar um cabelo, passar ali um batom, a sua autoestima já vai lá para cima. E isso é maravilhoso. E também para aquelas que querem aprender a ganhar seu dinheirinho. Também eu estou aqui para ensinar, porque, às vezes, chega um final de semana, tem ali uma amiga que quer fazer uma escova, e você pode estar ganhando aquele dinheirinho extra fazendo a escova da sua amiga. Tá certo? E agora eu vou passar aqui para a nossa amiga Manu. Mas eu tenho uma dúvida, um dinheirinho, a escova custa R$50. Se você fizer 5 escovas, o dinheirinho vai se tornar um dinheirão, né? Pensem nisso. A gente está aqui fazendo o quê? Multiplicando. Começa com uma amiga que vai falando para outra amiga e daqui a pouco tem R$250. Com R$250 dá para fazer a feira ou não dá? Assim, com certeza. E olha, gente, eu digo aqui uma coisa para vocês. E tudo tem que ter interesse. Porque se você não tiver interesse, você não vai aprender. Porque eu vou dizer, quando eu comecei nessa área, eu não sabia nem pegar numa escova. E hoje, eu domino essa área de escova e é uma área que eu amo fazer. É por isso que eu faço, que é por amor. Tá, então eu consigo, então. Consegue sim, basta querer. E agora, quem gosta de se maquiar? Quem gosta? Eu também. Manu, explica pra gente como uma pessoa pode sair de casa no final de semana, deixar a criança com a avó, deixar a criança com a família para fazer uma make. Fala para todo mundo quanto custa uma make e quanto elas podem ganhar aprendendo com você. A paz do Senhor. O valor da make ele é um valor alto, porém não é padronizado, né? São valores que, dependendo do que a cliente quiser, ela vai poder ser cobrado, dependendo do que a pessoa quer. E assim, aqui a gente já tem muitos exemplos de irmãs que antes não sabiam fazer, que tinham que pagar para alguém fazer e já deram testemunho para a gente de que muito felizes que tinham um evento para ir, conseguiram fazer, e uma maquiagem perfeita, estilo de salão, e é isso. Amém. Glória a Deus. Agora sobre as escolinhas de instrumentos. Aqui hoje nós temos bateria, violão e teclado. Temos aqui o professor Esdras, o professor Etiele, o professor Clailson e o professor Luiz Eduardo. Eles vão também dar o depoimento deles sobre as escolinhas, sobre as crianças.
Olá, pessoal, bom dia, paz do Senhor para todos. Sou o professor Etiele, né? Aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão nos assistindo, crianças. É uma honra, né, para nós estarmos aqui. Já agradecer a todos os pais, né, que se esforçam. Eu sei o esforço de vocês de estarem aqui no sábado. Às vezes, as limitações que nós temos, né? Mas para a honra e a glória do Senhor, aprova o Senhor que estamos aqui. Antes de passar qualquer oportunidade, o irmão Etiele é fruto de um projeto também da igreja, né? Quando eu era pequeno, criança, meu pai sempre tinha esse projeto lá na igreja, pequeno mesmo. E a gente lá aprendia a tocar teclado, aprendia a tocar os instrumentos, bateria, violão. E hoje aqui na Canaã a gente está fazendo a mesma coisa. Estamos, né? Ensinando teclado, bateria, violão. E essa parte do instrumento é muito bom para as crianças. A gente pega crianças aqui que não tem nada, nenhuma noção. É pouco que a gente sabe? É muito pouco, né? Nossa área profissional é outras coisas. Mas a gente faz isso com tanto amor, né? Aquela parte de retribuir o que Deus já fez por nós. E a gente tem aqui algumas crianças de teclado, tem algumas crianças de bateria, tem algumas crianças de violão. E eu vou apresentar aqui os professores para vocês. Irmão Rubens, nosso professor também de teclado, ele é professor de teclado, toca violão, ajuda também nas congregações quando precisa. Paulinho Macedo está precisando de um irmão para tocar lá noutra cidade. O Rubens está lá. Está precisando de um irmão para ajudar nos cultos dos homens aqui. Irmão Rubens está lá. O Arca de Noé está sempre essa mão ajudando no que é preciso, né? Sim, a missionária doutora Jane falou aqui um ponto muito bom. Quantas turmas a gente tem em cada sala, né? Por exemplo, as nossas turmas aqui de teclado são 2 turmas, teclado veterano e iniciantes. Bateria, iniciantes e veterano também. De violão, da mesma forma, né? A gente já está fazendo salas com 3 turmas, se eu não me engano, violão, né? Não começamos ainda, mas a gente... E tem gente querendo escolinhas e escolão para os pais, né? A gente até pede calma, que por enquanto que a gente ainda está só com as crianças. Vai dar certo. Vamos, tá presente aí, como é seu nome? Tu é professor de quê? A paz do Senhor a todos. Me chamo Clailson. Sou professor de bateria, tá? É um privilégio, tá, irmãos? Pra a gente poder servir ao nosso Cristo, ao nosso Criador. Eu não sou um profissional de bateria, tá? A minha profissão é outra. Mas é com muito amor que a gente está aqui todo sábado, nos dedicando às nossas crianças, né? Eu estou lá em cima no estúdio, a minha aula começa de 9 às 10 e depois de 10 às 11. Quem dá aula junto comigo é o professor Pedro, que infelizmente ele não pôde estar aqui hoje, tá? Mas ele também é o que reveza junto comigo, justamente porque eu estou lá no estúdio, quando eu desço ele dá a primeira aula e eu dou a segunda. Mas é isso aí, irmãs, a gente nos sacrificamos, né? É um privilégio a gente ter que poder fazer esse sacrifício de estar aqui todo sábado. Nosso irmão Pedro também não pôde estar aqui devido a trabalho. Mas é sobre isso, é o amor que a gente tem pela obra do Senhor e pelos filhos de vocês, né? Então a gente está aqui por amor a Cristo, tá? Mas também por amor às crianças, porque quando a gente chega na sala que vê aquela quantidade de crianças esperando a gente, aquilo ali é um privilégio, irmãos, que a gente tem e o nosso coração se alegra com isso, por saber que nós estamos servindo ao Senhor para as futuras gerações, né? Às vezes a gente chega na sala também, às vezes eu cheguei na sala, tinha um aluno de bateria, e eu dei aula para aquele um aluno, né? Então eu cheguei às vezes no sábado que eu desci do estúdio, opa, tá só o aluno aqui, amém, vamos dar aula só para esse aluno. Não montava a bateria lá em cima, mas a gente descia para a bateria montada e ia dar aula só para esse aluno, né? Então, assim, é com muito amor que a gente está aqui todo sábado, né? Interessante, irmão Cleiton,
E, para quem não sabe, já tem crianças de congregações que estão tocando nas suas congregações que já passaram pela gente aqui, no início. Aqui, a gente não... Ah, irmão, vocês são profissionais? Não, mas a gente dá um norte para a criança e elas daqui elas vão procurar ou um professor particular ou procurar a irmã Vera aqui também que dá aula particular, né? Mas eles vão se destacando e vão aprendendo. Nós já temos congregações que as crianças que já passaram pela gente, já estão se destacando, já estão ajudando. Já estão ajudando. E a gente tem... São poucos sábados, irmãos. Se a gente for poder contabilizar isso, são poucos sábados. O que é que a gente pede? Que vocês aproveitem esses sábados. É um sábado sim, outro não. Não é porque a gente não quer, é porque a gente não pode, né? Então, por exemplo, o irmão Pedro ele trabalha no sábado, mas às vezes ele se sacrifica para estar aqui com a gente, né? Eu não trabalho no sábado, mas tem as outras atividades também que a gente tem que se dedicar. E também não tem sala disponível, né? Então, enquanto a gente tem escolinhas em umas escolinhas em um sábado, no outro sábado tem as demais escolinhas, porque a gente não tem sala disponível. Então, são poucos sábados. Se a gente for parar para pensar, são somente 2 sábados por mês, né? Então, é primordial que os alunos não faltem, né? São só 2 sábados, eles não faltem, eles estejam aqui presentes, tá? E acontece também de ter eventos que nós não podemos dar aula, então, às vezes, acontecem meses, e ao invés de ser só 2 sábados, é só 1. Tá? Então, a gente pede também que as crianças e os pais, né, se dediquem também a levar a criança no sábado que está disponível. E não se chateiem com a gente no sábado que não acontece, irmãos. Porque a gente faz com muito amor esse trabalho. Então, a gente precisa também da colaboração dos irmãos e que também não se chateiem com a gente no sábado que não acontece, porque às vezes acontece imprevisto, a gente pode ficar doente, a gente pode estar fazendo alguma missão em outro lugar e não tem como a gente estar presente na aula, tá bom? Mas isso tudo é com muito amor que a gente faz a obra do Senhor. Amém? Amém. Eu sou o professor Luiz Eduardo e agora a gente vai colocar algumas crianças para se apresentar, para tocar algumas canções, para mostrar um pouco de vocês, né, o que eles aprenderam e quanto eles estão evoluindo no dia a dia, né?
E esse trabalho que a gente tem feito, né, tem dado muitos frutos, como o Ezra e o João Pedro, que não pôde estar aqui, nosso aluno também, estão tocando já estão tocando aqui na sede, né? Estão tocando nos cultos do Kids e estão sendo de grande ajuda para nós, né? Estão abençoando a obra de uma forma muito bonita, né? Com a música, né? Paulo Vitor também da bateria, viu? É porque ele não pôde estar aqui hoje, mas ele também toca ali no Kids, né? Maravilhoso. E é isso, meus irmãos. Gostaria de passar a palavra aqui para o nosso irmão Etiele, para ele finalizar esse momento. Para a gente finalizar, eu queria convidar aqui uma aluna minha, que é novata. Ela vai mostrar para a gente o quanto as notas musicais. Vamos lá? Se apresente. Como é seu nome? Rebeca. Rebeca. Tu já conhece as notas musicais, Rebeca? Sim. Quais são as notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Faz pra gente, pra mim, me explica aonde tem a nota dó no teclado. Olha, outro dó pra mim. Outro dó. Outro dó. Agora faça pra mim dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Pode fazer, aonde você sentir à vontade. Você já conhecia as notas musicais? Sim. Antes de vir para a aula de teclado, você já conhecia? Sim. E no teclado, você já tinha tocado antes? Não. Não? Aprendeu aqui. Está gostando das aulas? Sim. Vai continuar no próximo semestre? Sim. Eita! A mamãe está ali filmando toda orgulhosa, viu? Temos outros alunos aqui, só que eles não querem se apresentar, tá? Tem o Ian, né? Não querem hoje. Tem o Ian, tem o Samuel, né? Tem o Rubens. Tocam. Rael também já foi meu aluno, hoje já está com o Paulinho, né? Já está se desenvolvendo, né? Não estão querendo, estão tudo tímido, mas a gente já tem bastante, né? Se eu não me engano, cadê a mãe do Samuel? Pronto. Mãezinha do Samuel está ali. O Samuel foi convidado, não foi, mãezinha? Para tocar lá na... Vem aqui, por favor. Pega o microfone para ela. Paz do Senhor, eu sou Natália. Rebeca é um pouquinho envergonhada. Mas estar aqui participando das escolinhas da Arca de Noé tem sido gratificante, né? Ela tem desenvolvido, até mesmo perder a vergonha de participar de alguma coisa. E ela sempre chega em casa muito empolgada, né? Para a gente realmente é um pouquinho cansada, a semana trabalhando, corrido, mas a palavra do Senhor fala, ensina teu filho no caminho que ele deve andar, né? Então, além das escolinhas, estar no meio dos cristãos, estar no meio da igreja, mostrar para ela o caminho certo, o caminho de Deus, é assim de grande valia. Gratidão é nossa de poder participar, de ter essa união, de ter os irmãos à disposição para nos ajudar na criação das crianças e ensinando eles no caminho certo. Glória a Deus. Samuel, um aluno também que a gente ama de coração. Samuel chegou na turma meio tímido, não queria participar, né? Não queria pegar no teclado. Não quero. Samuel já se apresentou no programa. Samuel foi se apresentar onde, mãezinha, que eu esqueci agora? Ele foi convidado para participar de um evento que teve lá na Assembleia, na Calcaia, né? Para apresentar o dom que o Samuel tem. O Samuel é autista, né? Então, aí ele tem aprendido muito aqui na escolinha, né? Sobre a timidez dele, o acolhimento que ele teve aqui também. Eu só tenho que agradecer a todos os profissionais, a doutora Jane, né? E ele tem se desenvolvido bastante. Glória a Deus, né? Samuel, às vezes, chegou ali e nem falava, todo tímido. A gente... Não, mas deixa o Samuel aí, irmã. Vai se desenvolver, vai dar certo. Eu chamo aqui a nossa doutora, né? Dá uma palavrazinha aqui pra gente. Glória a Deus. Eu estava ali e lembrei de
dois pontos importantes para os pais, porque nós já sabemos disso, a gente vive aqui, mas os pais muitas vezes só tomam conhecimento quando a gente prepara um momento, um evento como este. Então, primeiro, eu fiquei muito emocionada porque eu passei nas 3 salas, nas 3 turmas de violão com o professor Eduardo. Já passou por aqui, né, o Eduardo? Vem cá, Eduardo. Eduardo, quando ele passa no mercantil, aí as crianças dizem assim, mamãe, Jesus. Aí, eu sei, meu filho, mamãe, Jesus está aqui. Aí a mãe não viu o Eduardo e diz assim, Jesus está em toda parte, eu sei, meu filho. Mas Jesus, eu estou vendo Jesus, a senhora não está vendo? Esse é o nosso Jesus, que tem que se apresentar, né? Grande desse jeito. Mas por que eu chamei o Eduardo? Eu fiquei muito emocionada, porque eu passei em 3 turmas do Eduardo, de violão, tanto ele quanto o Pedro e o Daniel. Então, são os 3 professores. As crianças, quase que de um modo geral, todas com violão. Gente, eu fiquei emocionada, porque geralmente vem para a escolinha e os pais, às vezes, não acreditam, porque vai desistir, vai, se gostar, se continuar, a gente compra. Mas, no começo, todos incentivaram os pais, e os pais entraram conosco neste desafio. Então, ao todo, nós temos mais de 90 crianças aprendendo violão. E quase, eu acho que eu vou chutar, não contei, mas talvez umas 80, 85 estejam com violão. Então, parabéns, Eduardo, a Pedro e Daniel, que não podem estar aqui porque estão trabalhando, né? E outro ponto importante que a gente não pode esquecer, doutor João, que é do Ministério Canaã, da parte do Departamento Jurídico. Eu fiquei muito emocionada porque ele trouxe o violão que foi do pai dele, um jurista. O avô tinha dado para a filha e a filha não fez uso. Ele disse, se é para não ser usado, eu vou levar para onde vai ser. E nos presenteou com essa relíquia, porque são 3 gerações deste violão. Então, este violão hoje é do Arca de Noé. Um violão Amém? muito bom. Violão bom, porque era de um jurista, né? Então, isso prova que Deus está tocando nos corações de muita gente a respeito do arca. Amém aqui? Então, nós vamos passar para um segundo momento, que é o adolescer. Então, eu peço às crianças que sentem, as mamães, obrigada, voltando aos seus lugares, e eu vou chamar aí a equipe que está responsável pelo adolescer. O adolescer foi um projeto que Deus colocou no meu coração. Deus colocou no meu coração porque a gente tem escutado muito os pais colocando que não é adolescência, é aborrecência. Meu Deus, eu estou vendo a hora perder os poucos cabelos que tem na cabeça. Aí Deus colocou no meu coração a gente criar uma equipe de psicólogas, psicopedagogas, né, especialistas na parte infanto-juvenil, para a gente conversar, trabalhar os adolescentes em suas dificuldades, nos seus desafios. Mas também, enquanto os adolescentes estão conversando, não. Adolescente conosco vai trabalhar, vai refletir sobre os temas que eles também estão sugerindo. Enquanto eles estão com uma equipe, os pais vão estar com outra equipe. Então, veja que, ao mesmo tempo, nós vamos estar trabalhando a família, os pais e os filhos. Com relação a quê? A dificuldade ou o desafio, eu gosto mais do desafio, o desafio de viver o adolescer. Eu escuto o pai dizendo assim, a senhora não tem ideia como é difícil ser mãe e pai de adolescente. Eu sei porque eu já tive 2. Mas eu quero deixar para os pais, principalmente isso. Nós precisamos lembrar, resgatar que um dia nós também fomos adolescentes. E que um dia, talvez o papai e a mamãe disseram que a gente estava dando trabalho. E que um dia a gente quis usar alguma coisa
que os pais disseram não. Na época do Raul Seixas, meu irmão deixou a barba crescer e quis botar um brinco. Papai, se chegar com essa barba aqui, eu corto de facão. E o brinco eu arranco pela orelha e tudo. Então, na época, na minha geração, os pais não tinham essas possibilidades, esse privilégio de ter uma equipe dentro da sua igreja, trabalhando os desafios. Talvez meu irmão tivesse resolvido melhor as questões dele com meu pai. Hoje a gente proporciona este momento, tanto para os pais quanto para os filhos. Então, a adolescência é uma fase que é difícil para as duas partes, tanto para os pais, mas também para os filhos. Porque estes filhos, nesta fase etária, não são mais os nossos garotinhos ou garotinhas, mas também não são adultos. E é interessante que a gente cobra deles o quê? Eu posso ir para o cinema porque meus colegas vão? Não, quando você crescer, você vai. Aí vai lá, fica de cara feia, chora, né, se tranca no quarto. Vem ajudar teu pai aqui a lavar o carro. Vou não, vem me ajudar a lavar o carro. Tu já está grande, tu está um rapaz, ajuda teu pai. Então, veja que, às vezes, questão de pouco tempo, ele é cobrado porque não é mais criança e ele é cobrado porque não é adulto. Então, é uma fase muito delicada. Nós sobrevivemos e nós precisamos hoje, temos sabedoria de lidar com esta fase. Eu vou deixar aqui as meninas falando aí um pouco dessa experiência. Aqui está a Valéria. Pai do Senhor, sou a irmã Bárbara. Pai do Senhor, me chamo Laís. Pai do Senhor, meu nome é Renale. Pai do Senhor, me chamo Vitória. Então, complementando o que a doutora trouxe, né, uma fase aí de descobertas, né, de dúvidas, de formação de identidade. Então, a gente está trabalhando junto com as crianças e o adolescente. Falo criança porque aqui também a gente tem a Escolinha de Artes e Emoções com a nossa professora Vitória. Então, a gente trabalha ali na infância, né, Vitória, com você, e a gente trabalha a adolescência, tanto a equipe aqui que trabalha com os adolescentes, né, que sou eu, a Bárbara e a Laís, e temos a Renale, que está à frente, como a doutora colocou, dos pais, da equipe dos pais também. Então, Vitória, poder começar aí na infância, né, na parte da escolinha, no Artes e Emoções. Desculpa. Pai do Senhor, gente, reforçando a importância, né, na nossa escolinha de emoções e artes. A gente junta um aprendizado sobre as emoções. Então, muitas vezes as crianças não sabem o que estão sentindo, nomear, reconhecer. E, para além de aprenderem o que são as emoções, elas também aprendem a se regular quando estão desreguladas em suas famílias, em suas escolas. A gente também insere a tinta, o desenhar, a música. Então, a gente vai trabalhando isso com todas as esferas das artes para deixar mais legal. E a infância é o chão que a gente pisa durante a vida toda, né? Então, isso a gente já repassa aí para o adolescente com um caminho trilhado, né? É isso. Isso aí, a gente apoia aí essas, né, tá trabalhando junto com essas duas fases. E falando um pouquinho do adolescente, a gente escuta aí os adolescentes, não é isso? Quem participa aí da escolinha adolescente? Quase todos. Então, a gente escuta as dúvidas deles, os questionamentos, né? A gente fica ali pedindo para que eles tragam também. E aí a gente vai trabalhando junto com os adolescentes, né? No meu papel ali tá junto com a Bárbara e a Laís, para a gente escutar, orientar esses adolescentes. Pode complementar. Isso mesmo. E aí, nesses acolhimentos, nessas trocas de conversas, eles citam muitas frases que os pais falam. Eu acho que a mais falada é "você não é todo mundo", né? Que eles buscam explorar em algumas questões, mas os pais estão ali para dar os limites necessários. E a gente tem muitas dinâmicas, muita troca de conversas, onde eles, às vezes, já chegam a alguns momentos de nós chorarmos juntos, de rirmos juntos. Então, esse momento é para eles falarem, né? Externalizarem aquilo que eles ficam guardados, porque muitas vezes eles não se sentem compreendidos.
E como as irmãs trouxeram, né, eles têm esses desafios, não vamos usar dificuldades. E nós, além de escutarmos, né, conversarmos, também trazemos a palavra de Deus, que é o que realmente nos norteia. E realmente a gente vê que tudo nós podemos encontrar com base na palavra, né? Então a gente traz esse conhecimento para eles também, essa troca, e realmente tem sido maravilhoso. E com relação aos pais, é muito importante, a gente também traz os pais para dentro da escola, né, dentro desse projeto, porque é muito importante que os pais acompanhem os seus filhos. É um trabalho da igreja, junto com o pai e junto com os filhos, porque se a gente trouxer só os filhos, a gente não consegue ter o ganho necessário. É importante que os pais também venham, participem, conversem, tragam as suas questões, as suas dificuldades que têm em casa, porque é uma parceria da igreja, da família e do projeto, tá certo? Então, eu convido vocês que vocês conheçam esse projeto maravilhoso, que foi idealizado para ajudá-los em casa, a discussões, a entender melhor os filhos também entender um pouco dos pais, dessa fase de adolescência, que é uma fase desafiadora, mas é uma fase muito feliz. A gente já foi adolescente, né? Todo mundo que foi aqui já foi adolescente sabe que é desafiador, mas nós estamos junto com vocês. É isso, então, você, adolescente que está nos ouvindo agora nesse momento, peça ao seu pai, à sua mãe para estar junto com a gente, se inscreva na nossa escolinha, né, a construção do adolescer. Você, papai, mãe também desse adolescente, né, venha fazer parte, traga todas as suas dúvidas, as suas angústias, que a gente vai estar construindo junto esse período aí da adolescência. E eu vou estar chamando algum aqui para poder dar o depoimento para vocês verem o quão é importante, o quão é bom estar aqui construindo. Não é somente eles que aprendem, nós também aprendemos muito com ele, é uma relação muito boa. Então, vem para cá, vem fazer parte da nossa escolinha, você adolescente, e do escolão, você papai e mamãe. Vou chamar aqui a Esther. A Esther, ela faz parte da nossa escolinha, né? Eu queria, Esther, que você trouxesse um pouquinho a sua experiência, né? E convidasse o adolescente que está em casa aí, ou aqui mesmo, que ainda não se inscreveu para estar junto conosco. Eu acho muito importante porque é uma roda de conversa, né? Que a gente pode entender, que a gente pode ver o que os outros estão passando, que a gente pode ajudar os outros, que a gente pode dar conselhos, assim como os outros podem nos ajudar. E também é um momento muito importante porque quando você não... Claro, quando você não sabe, né, o que fazer, você fala com as professoras, que elas falam, peça direção a Deus, que Ele sempre vai nos ajudar, independente das circunstâncias. Obrigada, Esther. Olha como é importante que a Esther trouxe também. Ela disse que você escuta do outro, então você aprende. Você, adolescente, você não vive isso de forma isolada, não é só você que vive. Nós trouxemos aqui que a gente passou também por isso, então, igual a você, tem todos os outros adolescentes. E é isso, a gente escutar um ao outro, respeitar um ao outro. Obrigada, Esther. Vou chamar aqui meu amigo Daniel. Daniel trazer também um pouquinho da experiência dele junto conosco. E aí, Daniel, o que é que você pode falar aí sobre a experiência que você teve na nossa escolinha? Então, né, é muito de você escutar uns aos outros e aprender com aos outros, principalmente com a professora. A gente lê vários versículos da Bíblia que falam sobre os assuntos que a gente fala. Cada dia é um tópico e a gente aprende cada vez mais. E como elas falaram, né, elas já passaram por isso, então elas dão a opinião, a experiência delas para nós, para a gente passar por essa fase sendo bem mais fácil, né? Isso mesmo, muito bom. Obrigada, Daniel, também. E é isso, gente. A gente apresentou um pouquinho da nossa Emoções e Artes, a gente apresentou um pouquinho da adolescência. E, novamente, convido você, adolescente, para fazer parte. Você, pai e mãe que ainda não está inscrito, para você se inscrever junto com o seu adolescente e vir construir assim, esse adolescer junto conosco. A gente sabe dos desafios que o mundo está, a gente sabe que a gente não tem resposta para nada, como a doutora disse. No passado, né, a gente aqui é pai e mãe, a gente não teve essa oportunidade,
mas o conhecimento está aí. Nós crescemos aí no conhecimento, a gente tem sim como adquirir conhecimento, a gente tem sim como se transformar para transformar ali os nossos adolescentes e desenvolvê-lo aí as suas habilidades para viver num mundo melhor. Obrigada. Obrigada. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Eu me chamo Alexandra, sou a professora de karatê, né? E vim falar um pouquinho da nossa escolinha de karatê. Aqui é o Arthur, um dos nossos mais preciosos, que todos eles são preciosos, né? Alunos. E eu venho falar aqui para vocês que existe muito hoje na infância, na adolescência, essa pressa em que o mundo passa para as nossas crianças. Pressa de aprender uma arte marcial que vai bater, que vai derrubar, que vai fazer com que aquela criança repercuta os movimentos de jogos, de coisas que eles veem na televisão. O que nós estamos precisando para nossas crianças é que elas sejam banhadas pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz mansidão, porque hoje a maior arma de uma criança dessa é ser equilibrado. E o karatê que eu ensino como mãe, em primeiro lugar, é o karatê do acolhimento. Eu cheguei no primeiro dia e as crianças, e aí, tia, vamos bater, né? Quando é que a gente vai bater? Eu falei, você já aprendeu a cair e a apanhar? Porque você não pode bater se você não tiver aprendido a cair. Então, assim, a gente vai tirando dessas crianças tanta violência, excesso de eu vou bater, eu vou atingir, eu vou matar, porque é isso que elas estão vindo para as salinhas e o trabalho do Espírito Santo em cada professor, em cada professora, tem feito com nossas crianças. É retirar, porque eles são uma esponja. É espremer o que vem lá de fora e inundar essas crianças com a presença do Espírito Santo. Porque quando essas crianças estiverem embebidas do Espírito Santo, elas vão saber que uma arte marcial que você demora anos, que eu tenho 35 anos nessa arte, é aquela que te faz passar pelo vale da sombra da morte, o inimigo te acusando, querendo te bater, e você passando pleno, porque você tem a certeza a quem você serve e o que você está fazendo com o que você aprende. O importante não é entrar e bater e derrubar, é saber que o que você aprende está lhe transformando uma pessoa melhor. E essas crianças, se depender de mim como professora, vão aprender uma filosofia. A primeira, a filosofia de honrar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, de amar. E a segunda, a filosofia de um dojo, de respeito, mansidão, equilíbrio, e amar os seus pais, amar seus professores, a seus colegas, levar para a escola. Eu faço karatê, mas eu te respeito, meu coleguinha, eu não vou bater em você. Vamos ser amigos. E é essa a filosofia. E aqui Arthur vai demonstrar um pouquinho os golpes que ele aprendeu, que são mais para defesa do que para ataque. Arthur, Oizuki, Chudan, Ich, Nim, Sam, Shi, Gom, Roko, Sit, Hat, Kill, Jo, Kyan. Agora defesa. Ich, Ni, Sam, Shi, Go, Roko, Sit, Hat, Kill, Jo, Kyan. Bora. Ich, Ni, Sam, Shi, Go, Roko, Sit, Hat, Kill, Joe. Arthur cumprimenta os. Convido a vocês. Convido a todos vocês que estão assistindo, que ainda não inscreveram seus filhos em cada escolinha dessa, que venham fazer a inscrição. Porque enquanto seus filhos estiverem aqui, os seus joelhos estiverem no chão e os seus filhos estiverem aqui, eles vão estar no melhor lugar que pode haver. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Eu me chamo Léo, certo? Eu trabalho no ramo da construção civil, sou pintor profissional, montador de drywall e também trabalhamos com lag steel frame.
Aí, a doutora Jane me passou essa missão de ser o professor da escolinha, de Homens em Obra, tá certo? A gente tem ensinado o pessoal a aprender técnicas de pintura profissional. Aí tinha um aluno que ficou de vir, mas por conta do trabalho não deu, mas ele relatou em uma das aulas e as técnicas que ele aprendeu na aula, ele usou na casa dele e deu super certo. Aprendeu a preparar uma parede, aprendeu a fazer um emmassamento profissional, a aplicação de tinta semibrilho, ele aprendeu tudo certinho, tá bom? E quando a doutora Jane falou dos pais que vinham deixar as crianças e saíam a toda disparada para casa, eu era um desses, certo? Como eu cheguei aqui no Arca de Noé, como a doutora fala, eu era nojento. Minha filha ficava na salinha, aí conheceu o Arca de Noé, se encantou, aí pedia a mãe dela todo dia, mãe, me leva para o coral. Aí foi, fez a primeira aula com a professora Vera, ficou. Aí nos sábados, né, que tinha que vir todos os sábados ensaio, ela... Vem cá, Clarinha. Ficava encantada, pai, eu preciso ir acordar cedo, eu preciso chegar cedo. Aí essa aqui é a minha filha, Maria Clara, e há 4 anos está no coral. Aí o que acontece? Aí ela vinha com a minha esposa, eu vinha deixar elas aqui, deixava, vai, cuida que eu tenho que ir, tenho que trabalhar. Aí um certo dia a irmã Monique fez o convite para a gente participar. Aí a minha esposa chegou para mim e veio me pedir, né? Porque para pedir as coisas é com ela mesmo. Aí ela veio e falou, aí minha filha não tem condições, o pessoal 7h30 da manhã estão tudo aqui, já arrumado, bonitinho. Esse negócio não é para mim, os caras são tudo um bando de desocupado. Aí eu continuei, minha vida, a irmã Monique venha participar, vocês precisam vir. Aí uma semana da criança eu vim para a igreja, aí de tanto a minha esposa pedir, aí beleza, eu fiquei, tudo bem. Aí eu vi as crianças se apresentando, tudo bonitinho, a coisa mais linda, e como o nosso pastor fala, é Deus purinho nas crianças. Aí a irmã Monique convidou novamente, a gente veio participar do Kids. Moral da história, hoje eu sou um dos que estão junto com os desocupados. Para honra e glória do Senhor, estou aqui. Sinto muito feliz em fazer parte da família Arca de Noé e também com a missão de Homens em Obras. Bom, Deus abençoe a todos. Quem está desocupado aí, viu? Tem vaga, pode vir. A casa de Deus é grande, cabe todo mundo. Pode vir fazer parte da família Arca de Noé. Verdade. O coral Arca de Noé, o projeto Arca de Noé tem vaga para todo mundo. A gente precisa também de pessoas para trabalhar, porque é muita coisa, gente. Vocês veem como a gente trabalha, né? É todo sábado, é para ensaiar, é culto regional, é programa, é muita coisa. Mas agora temos mais uma escolinha, a de computação. Paz do Senhor, bom dia. Me chamo Fernando, sou professor aqui do Escolinha de Computação. A gente começou, na verdade, sendo um escolão, né? A ideia era essa. Tinha bastante coisa que os pais precisavam fazer, de inscrições para os filhos, na parte de tecnologia, celular, computador, e os pais tinham uma dificuldade em como fazer, como escrevo meu filho no link do regional, como escrevo meu filho para participar aqui da escolinha, como escrevo meu filho aqui para ir no ônibus. Então, a gente criou esse escolão no objetivo de ensinar os pais como utilizar algumas coisas ali do celular e do computador para que eles pudessem ficar independentes e fazer aquilo que precisava para os seus filhos, né? E com o decorrer do tempo foi também surgindo o interesse de algumas crianças, de alguns jovens, para participar também do escolão, né? Então, a gente transformou a escolinha e o escolão numa escolinha e vice-versa, né? Então, a gente hoje tem o escolão e a escolinha, no qual algumas crianças também participam no objetivo ali de aprender, se desenvolver e se capacitar na área de computação, na área de programação, né? Então, a gente começa ali desde a parte da informática básica, ensinando coisas básicas de como funciona o computador, como funciona a internet, e alguns alunos que já têm uma aptidão maior nessa área já conseguem, durante o semestre, se desenvolver de uma maneira que a gente consegue avançar já para alguns temas mais intermediários, né? Como, por exemplo, programação, que é a área no qual eu trabalho. E em cada semestre a gente vai tendo esse desenvolvimento tanto de pais como de crianças e também dos adolescentes, né? De jovens que participam com a gente aqui servindo, né? Então fica aí o convite
Quem tem interesse aí em aprender a parte de informática, de computação, seja pai, seja mãe, seja criança, seja jovem, próximo semestre a gente vai estar com a nova turma aí sendo aberta nesse escolão, né? Escolão e escolinha. E eu estou aqui com o Isaías, o Samuel e o John. Eles estão conosco aqui devido ao fato de que são jovens que estão com a gente aqui desde pequenininho, desde criança, né? Participavam já ali do coral, alguns ainda participam. E tem mais alguns jovens que não puderam vir hoje, né? Que nem o Henrique, o Gabriel, filho da Valéria. E por que eles estão aqui? Alguns deles já estavam preocupados ali, chegavam, conversavam com a gente. Eu vou chegar à idade de sair do coral, e agora como é que vai ficar? Eu vou sair do Arca. E a gente começou a conversar com eles. Não, espera um pouquinho, vocês vão sair do Arca, não. Vocês crescerem, vão estar servindo em outras áreas aqui dentro do Arca de Noé com a gente, né? E é o que está acontecendo. O John está servindo aqui com a gente na parte do marketing, né? Hoje ele já ficou aqui nas fotografias, tirando foto na câmera, já serviu nos cultos regionais com a gente, fazendo a segunda câmera móvel, né? Então, sempre participando com a gente. Samuel também está servindo com a gente aqui na parte do marketing, na parte do som, na parte da gravação. E o Isaías, recentemente, a gente estava no culto dos homens, e o Henrique, que é um outro jovem que não pôde estar aqui presente hoje, ele há muito tempo já pedia: Fernando, eu quero servir com vocês, eu não quero servir com vocês. Aí vamos falar com o Etiele para ver o que ele vai dizer. Se ele autorizar, você serve com a gente. Ele ainda estava no tempo, já tinha seus 10, 11 anos, a gente pediu para ele esperar um pouquinho. Henrique, espera, teu tempo ainda não é o tempo de estar com a gente, você ainda é pequenininho, fique no coral, fique no teatro, daqui a pouco você vai estar servindo com a gente. E aí ele cresceu, né, já está maiorzinho, já está um rapaz bem desenrolado, e ele começou a servir com a gente no departamento dos homens, né? A gente apresentou ele ao líder do departamento dos homens, o irmão evangelista Eliano. O irmão autorizou, ele está servindo lá com a gente. E quase toda quinta-feira ele está aqui no departamento dos homens tirando foto, né? Fotografando, fazendo vídeos. E na última quinta-feira, o irmão Eliano chegou no final do culto e falou assim: Fernando, esse jovem é um jovem muito bom. Está sempre com a gente disponível aqui, gostei muito dele. Eu queria que você conseguisse mais 2 jovens, se possível, para estar servindo com a gente aqui nas quintas-feiras, né? E aí já falei para ele: não, já tem lá uns jovens bem capacitados à disposição para estar servindo com a gente, né? Então, ou seja, além de estar servindo aqui no Arca de Noé, eles vão estar servindo também ali nas quintas-feiras no departamento dos homens, na fotografia e no data show na mídia. Isso, são jovens aprendizes aqui conosco, né? Nós estagiários aqui, então já todo sábado que tem capacitação, escolinha regional, eles ficam em atribuições diferentes para aprenderem cada vez uma coisa diferente, né? Aprender a ficar numa câmera fotográfica, numa câmera filmadora, numa câmera móvel, num som, no notebook, numa transmissão. E agora, né, vão aprender também a ficar no data show, passando a letra no culto dos homens na quinta-feira, né? E aí eu queria que vocês tiverem interesse, falar alguma coisa, como é que está sendo para vocês aí, está servindo aqui conosco, né? Estão gostando da experiência. O Isaías ainda vai entrar na missão aí, mas já topou a missão também, né? Falei com ele semana passada, falei com o Isaías, falei com o pai dele. O pai dele, na hora, já autorizou, já gostou muito da ideia e já deu o ok para ele estar servindo conosco, né? Agora, deixo com vocês aí, falar um pouco aí do relato de vocês, como é que está sendo. Fala aí, John. Rapaz, eu que ficava o dia todo em casa sem fazer nada, queria sair do coral, não fazia nada. Aí o irmão Fernando me chamou para me começar a ajudar na igreja. Foi o básico. De primeiro eu não conseguia fazer nada. Aí depois de um tempo vim aprendendo aos poucos, porque ninguém aprende de primeira. Aí eu agradeço ao irmão Fernando e toda a equipe do Arca de Noé por tudo. Agradeço a Deus por tudo também. Pai do Senhor, bom dia. Eu também aconteceu a mesma coisa comigo, que eu não tinha praticamente nada a fazer em casa. Eu só passava o dia todo em casa. E aconteceu que o irmão Fernando e a equipe dele também me chamaram para servir aqui. Na câmera, nas fotos também, e ali no marketing. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Que tudo que vem assim é da mão dele, né? Eu agradeço a Deus, estou achando ótimo, pessoal bem acolhedor e com o coração aberto para receber novas pessoas, né? Amém. Só falar que
agradecer a Deus primeiramente e a equipe do Arca de Noé pela oportunidade que eu estou tendo. Glória a Deus. Nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus, o dono das nossas vidas. Agradecemos a todos os adolescentes, as crianças e aos pais, em particular vocês, porque é muita responsabilidade da equipe Arca de Noé, da família. Eu gosto da palavra família. A família Arca de Noé assumiu uma responsabilidade muito grande. E ver vocês aqui é sentir um pouco do alívio de compartilhar esta responsabilidade. Principalmente para que vocês saibam o que os filhos estão aprendendo, o que é que eles estão fazendo lá naquela salinha todo sábado na igreja. É algo hoje que a gente precisa se preocupar. O que é que nossos filhos estão aprendendo na escola? Aqui vocês tiveram uma pequena demonstração o que a escola Ministério Canaã, no projeto Arca de Noé, o que os filhos de vocês estão aprendendo. Então, agradecemos, que Deus seja louvado, e convidem mais crianças e, principalmente, convidem os pais, convidem as famílias, para que a gente possa juntos construir a igreja do futuro do Senhor. Amém?